Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre Abraão. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo de número 3, no versículo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Em Hebreus 11, no versículo 8, diz assim: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Irmãos amados, a história de Israel tem como marca o chamado de Deus aos patriarcas, pois através das suas significativas experiências na vivência com o Senhor, eles contribuíram para o alicerce da fé do Antigo Testamento. O que marcou a história de Abraão foi sua fé e disposição em atender o chamado de Deus. Por mais que habitasse em uma terra de idolatria, os seus ouvidos atentaram para a relação com o Senhor. Quando Deus aparece a Abraão e lhe faz essa promessa, Deus exige que ele saia da sua terra e saia do meio da sua parentela e da casa do teu pai para uma terra ainda não revelada. Irmãos amados, a vida de um homem, de um vocacionado, é marcada pela obediência. Numa época onde impera o capitalismo e o mercantilismo, surge que venhamos entender o verdadeiro valor e sentido da nossa vocação. O apóstolo Paulo advertiu aos irmãos de Corinto a não atentar para as coisas que vemos, e sim para as que não vemos, pois as que vemos são temporais, mas as que não vemos são eternas. À medida que entregamos o nosso ser para Deus, as coisas materiais começam a ficar em segundo plano. Então, irmãos amados, o chamado de Abraão para sair do meio da sua parentela não foi nada fácil para Abraão obedecer. Por quê? Porque na casa do seu pai, Abraão tinha tudo. Na casa do seu pai, Abraão tinha tudo o que ele precisava para viver. Então não havia necessidade de Abraão sair da tua casa, de Abraão sair da tua parentela para ir para uma terra desconhecida, para ir para uma terra onde não havia ou tinha ouvido falar dela antes. Mas o que levou a Abraão a sair do meio da sua parentela foi a obediência ao chamado de Deus, a obediência à vocação que o Senhor lhe havia dado, porque o Senhor, ao chamar Abraão, fazer o chamado a Abraão, o Senhor faz uma promessa a Abraão. O Senhor diz: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra aonde eu lhe mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abraão foi segundo a sua fé, porque se Abraão não tivesse fé que Deus ia fazer dele uma grande nação, Abraão não teria saído da casa do teu pai. Desde a chamada de Abraão, é notório quanto a fé movia a sua vida e as suas decisões. Uma das maiores provas de fé deste grande patriarca foi quando Deus exigiu que imolasse seu filho Isaque. Esse teste de fé, irmãos, foi válido, pois revelou a sua total confiança em Deus, como bem relatou o escritor aos Hebreus ao dizer que Abraão considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar seu filho Isaque.
A expressão considerou traz a ideia de calcular pelo pensamento e chegar a uma conclusão, ou seja, Abraão tinha plena convicção que Deus cumpriria a promessa e que, se fosse necessário, Deus ressuscitaria Isaque. Vivemos dias nos quais a tecnologia se multiplica e a ciência domina as descobertas e a cura para muitas doenças, mas nada substitui o poder da fé. Que venhamos a cultivar uma vida de fé, irmãos, e confiar que o nosso Deus é poderoso para mudar qualquer situação, como diz os escritos aos Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E no versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar o Senhor. Mesmo diante, irmãos, de eventuais falhas e de alguns deslizes em sua vida, Abraão é reconhecido como um dos maiores líderes espirituais, por ser um exemplo de uma fé inabalável. Este patriarca é lembrado no Novo Testamento por Tiago como o amigo de Deus, e por Paulo ao citar que através dele todas as famílias da terra seriam benditas. Irmãos amados, infelizmente nós vivemos numa época onde o carisma e as aparências escondem as deficiências do caráter, mas o Espírito Santo sonda os corações e sabe a real intenção do nosso ser, pois os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Irmãos amados, quando Deus chamou Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão. Deus disse: Abraão, saia do meio da terra, saia do meio da tua parentela, saia da casa do teu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei, e ali eu farei de ti uma grande nação. Irmãos amados, a palavra do Senhor nos afirma que Abraão não pensou duas vezes em atender o chamado do Senhor. Abraão não pensou duas vezes em atender o chamado do Senhor. E você que está me ouvindo neste momento, quantas vezes o Senhor tem te chamado? Quantas vezes o Senhor tem te chamado: filho meu, eu quero entrar na tua casa. Filho meu, eu quero fazer morada no teu coração. Filho meu, eu quero transformar a tua vida. Filho meu, eu quero curar as suas feridas. Quantas vezes o Senhor tem dito isso? Quantas vezes o Senhor tem usado os seus profetas para chegar até ti e falar: se conserte diante de mim, porque as suas atitudes não estão segundo os meus caminhos, você não está fazendo aquilo que tem agradado a mim, você está agradando as suas próprias vontades. Você tem ficado na tua casa, escondido, assim como Elias escondeu na caverna, assim como Elias se escondeu na caverna fugindo de Jezabel, que Deus chama Elias: o que está fazendo aí, Elias? Que Elias clama ao Senhor: Senhor, só eu dos teus profetas que fiquei vivo. Aí o Senhor diz para Elias: eu ainda tenho 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Sai da caverna, homem, e atente para o que eu vou fazer na tua vida. Sai dessa caverna, apresenta-te a Acabe e convoca o povo para um sacrifício. Elias sai da caverna, apresenta a Acabe. Elias apresenta-se a Acabe e diz: o Senhor dará chuva sobre a terra. O Senhor os convoca para um sacrifício. Reúna o povo e os profetas de Baal. Mate 2 novilhos, um para os profetas de Baal e outros para mim. E vamos fazer o sacrifício, mas nós não vamos usar fogo. O Deus que vai enviar fogo e consumir o holocausto, este é o Deus verdadeiro. A Bíblia fala que os profetas de Baal clamaram de manhã inteira, desde a primeira hora até ao meio-dia, e nada de Baal mandar fogo, e nada de Baal responder, e nada de Baal, de sinais de Baal.
Mas quando chega a hora certa, que o profeta Elias vai oferecer o sacrifício, o profeta Elias declara em voz alta: agora é a minha vez. Eu vou provar para vocês que só o Senhor é Deus. Eu vou provar para vocês só o Senhor é Deus. E o que Elias faz, irmãos? O que Elias faz naquele momento? Elias conserta o altar, porque Deus não opera em altar desconcertado. Elias conserta o altar. Elias pega 12 pedras, reedifica o altar, coloca ali o holocausto. Elias pega e manda que derrame água sobre o altar, sobre o holocausto. E Elias começa a clamar: ó Senhor Deus de Israel, derrama fogo e consuma o altar e mostre para esse povo que só o Senhor é Deus. Irmãos amados, a palavra do Senhor nos afirma que foi tanto fogo que consumiu o altar, que lambeu toda a água que estava em derredor. E o povo ficou maravilhado com aquela situação. E o povo começaram a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que lição que eu trago para nossas vidas de hoje, irmãos. O Senhor é Deus que vai operar. Que o mesmo Deus que fez a promessa para Abraão, Ele está fazendo essa promessa para você. Conserte a tua vida, conserte o teu altar, conserte a tua postura diante deste mundo cruel. Arrependa-se das suas transgressões, arrependa das suas iniquidades, arrependa, porque Deus quer fazer maravilhas através da sua casa. O Senhor quer fazer maravilhas através da sua vida. O Senhor quer fazer grandes prodígios na terra através da tua vida. Mas o Senhor não usa vaso quebrado. O Senhor não usa vaso quebrado. O vaso para ser usado pelo Senhor tem que ser um vaso restaurado, tem que ser um vaso renovado, um vaso que nasceu de novo, um vaso que nasceu da água e do Espírito. Oh, glória, aleluia! Tem que ser um vaso transformado, porque se você colocar azeite em um vaso furado, o azeite vai derramar pelo buraco. Mas se você colocar azeite no vaso novo, ele vai transbordar por cima, ele vai transbordar e vai encher outros vasos. Ele vai transbordar e vai encher outros vasos. E você é vaso na mão do Senhor. Eu não sei o que você está passando neste momento. Eu não sei da sua vida neste momento. Mas o que eu sei é que o Senhor está entrando por providência na sua casa. Mas para que essa providência do Senhor chegue, para que essa promessa do Senhor chegue, você tem que dar lugar para Deus. Você tem que deixar Ele entrar, porque Deus não é um Deus que opera por força. O Senhor deu o livre-arbítrio para você escolher. Você tem a oportunidade neste momento de escolher se vai servir ao Senhor, se vai servir a Baal, se vai ouvir a voz de Deus como Abraão, ou se vai tampar os ouvidos para a voz do Senhor. Irmãos amados, o Senhor quer fazer uma aliança contigo. O Senhor quer fazer uma aliança contigo. Essa aliança que o Senhor quer fazer contigo, ela não é igual à aliança dos homens. É uma aliança eterna, é uma aliança que dura para a vida eterna. Mas o Senhor não vai fazer essa aliança se você não aceitar, se você não permitir que Ele faça essa aliança contigo. Porque o Senhor não é um Deus invasor. O Senhor não é um Deus que invade privacidade. O Senhor não é um Deus que invade a sua casa. Ele chega e se você permitir que Ele entre, Ele entra. E se você não permitir que Ele entre da porta, Ele vai embora. Você vai deixar Jesus embora? Você vai deixar Jesus embora? Ele está chegando na tua casa.
Ele está chegando na tua casa neste momento. Abre as portas do seu coração para Ele. Abre as portas do seu peito para Ele. Abre as portas e diz: Senhor, pode entrar. Senhor, a casa é sua. Irmãos amados, o Senhor ele pode não te dar aquilo que você quer, mas Ele vai dar aquilo que você necessita para viver. Ele vai te dar paz dentro da tua casa. Ele vai te dar saúde dentro da tua casa. Ele vai te dar alegria na tua casa. Ele vai preencher este vazio que está no seu peito. Ele vai preencher este vazio. Você pode procurar o preenchimento para este vazio em uma boate, em uma balada, mas você não vai achar. Você não vai achar. Sabe por que você não vai achar? Porque os prazeres do mundo são passageiros. Os prazeres do mundo são passageiros. Só dura momento. Só dura momento. No momento ali você vai estar alegre, vai estar feliz. Só que no outro dia o buraco só aumenta. Este vazio aumenta tanto no seu peito. Você se sente rejeitado. Você se sente sozinho. Você se sente sozinho e você perde o sabor da vida. Perde o sabor da vida. E muitas vezes você acaba se matando, tirando a sua própria vida. Mas eu te digo nessa tarde, que o Senhor Ele está entrando na tua casa, Ele está batendo na tua porta. Ele quer preencher este vazio. Ele quer preencher esse vazio. E este vazio que o Senhor quer preencher é para a vida toda, é para a vida eterna. Porque onde o Senhor chega, a tristeza tem que sair. Onde o Senhor chega, Satanás tem que pegar sua bagagem e ir embora. Essa bagagem que Satanás tem colocado nas nossas vidas, ela não nos pertence. Nós temos que dar um basta nela. E como dar um basta nessa bagagem de Satanás? Como dar um basta nisso? Aceitando a Jesus como nosso único Salvador. Quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus bate na porta, que a gente abre a porta que deixa Jesus entrar, Satanás pega a sua bagagem e vai embora. Porque onde a luz chega, as trevas têm que sair. Aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora. E o Senhor Jesus está fazendo um convite a ti. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está oprimido, vinde a mim e eu os aliviarei. Irmãos amados, Abraão foi próspero porque ouviu a voz de Deus e obedeceu. Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. E hoje nós podemos contemplar com os nossos olhos o resultado da obediência de Abraão. A grande nação que Deus transformou através de um homem. Através de um homem cuja sua esposa era estéril. Ou seja, sua esposa não poderia ter filhos. Mas o Senhor cumpre a promessa que Ele faz. Se o Senhor prometeu que vai entrar na tua casa e mudar a tua história, Ele vai entrar e mudar a tua história. Se o Senhor prometeu que vai entrar na tua casa e transformar a tua vida, Ele vai transformar a tua vida. Mas para isso você tem que obedecer. Para isso você tem que ouvir a voz do Senhor e obedecer o seu chamado. Obedecer o seu chamado. Porque o fruto da desobediência é a morte, mas o fruto da obediência é a vida.
O Senhor está entrando na tua casa, o Senhor está entrando por providência na sua saúde. Receba essa bênção em nome de Jesus. Abra o teu coração, abra as portas da sua casa, aceite essa aliança que Deus quer fazer contigo. Aceite essa aliança que o Senhor quer fazer contigo, porque Deus não é um Deus invasor. Deus, ele não vai chegar entrando na sua vida se você não permitir que ele entre. Deus, ele não vai entrar na tua casa se você não abrir as portas para ele. Assim foi na vida de Zaqueu. Zaqueu era judeu, só que trabalhava para Roma, para os publicanos. Então isso o fazia ser odiado pelo povo. O fazia ser odiado pelo povo. E o que Zaqueu faz? Zaqueu um dia toma uma atitude, toma uma decisão. Ao ouvir falar de Jesus, eu quero conhecer este homem, eu quero saber quem ele é. Então Zaqueu foi até uma figueira à beira do caminho de Jericó, por onde Jesus havia de passar. E Zaqueu sobe em uma árvore e fica ali. Quando Jesus chega, que Zaqueu olha para a multidão, Zaqueu vê todo mundo igual. Zaqueu não sabe diferenciar quem é Jesus. Mas Jesus, olhando para ele com um olhar acolhedor, um olhar de amor, Jesus diz: desce dessa figueira, Zaqueu, porque hoje eu vou entrar na tua casa, hoje eu vou cear contigo na tua casa. Zaqueu desce daquela figueira, e ali há arrependimento, ali há confissão de pecados. Zaqueu era o homem que roubava o teu povo. Zaqueu era um homem que fraudava o teu povo, era um homem que vivia na mentira. Mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a transformação entra também. Zaqueu diz: Senhor, eu vou devolver para os pobres tudo o que eu tenho roubado dele, 4 vezes mais. O Senhor diz assim para Zaqueu: hoje a salvação entrou nesta casa. E Jesus está dizendo para você neste momento: a salvação que entrar na tua casa, a salvação está batendo nas tuas portas. Cabe a você abrir as portas e deixar entrar, tomar a atitude que tomou Zaqueu, em reconhecer o Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida, em reconhecer que só Jesus é o único Salvador de sua vida, e não olhar para o que o mundo vai falar, e não olhar para o que o mundo vai dizer, porque o mundo está aí lutando contra a tua vida, lutando contra ti, para que você não aceite ao Senhor Jesus como Salvador, para que você não tenha salvação. Mas o Senhor Jesus está batendo na tua porta, o Senhor está batendo na tua casa. Abre as portas e deixa Ele entrar. Dê ouvidos ao chamado de Deus, assim como Abraão, que deixou de viver a tua vida na cidade para viver o chamado de Deus, que deixou o conforto da sua casa para obedecer o chamado de Deus. Amém, irmãos? Fica essa palavra, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e que vós possa ter uma vida repleta da paz e do amor do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ficam com Deus e até a próxima.